Olá, boas-vindas. Hoje a gente vai mergulhar num método que, olha, promete trazer ordem para a nossa vida agitada, usando só o básico, caderno e caneta. É o método Bullet Journal. Isso aí. E a nossa base para essa conversa são trechos do livro O Método Bullet Journal, que foi escrito pelo próprio criador, o Ryder Carroll. E o nosso objetivo aqui é desvendar como esse sistema que parece tão analógico, né? Como ele funciona na era digital. E não é só para organizar a tarefa, não? Não mesmo. A ideia é conectar produtividade com atenção plena, o tal do mindfulness, e também com propósito, sabe? Legal. E a história de como surgiu é bem interessante, né? Muito. O Ryder Carroll, ele foi diagnosticado com DDA, distúrbio de déficit de atenção, lá nos anos 80 ainda. Nossa. E ele sofria com falta de foco, se sentia sobrecarregado, sabe? Inseguro por achar que não ia dar conta das coisas. Faz sentido. E o método nasceu dessa luta pessoal dele, então? Exatamente. Ele precisava de uma ferramenta que, se adaptasse à mente dele, que fosse flexível, diferente daqueles planejadores mais rígidos. Entendi. E para dar o tom da nossa conversa, tem uma citação de Sêneca, que o Carroll usa bastante no livro. Qual? Aquela: não adiemos nada, equilibremos a conta da vida todos os dias, aquele que dá os toques finais em sua vida diariamente nunca precisa de tempo. Uau, forte, né? Um chamado para agir agora, bem a ver com o método. Totalmente. E tem aquela história de como ele mostrou o sistema pela primeira vez, né? Para uma amiga. Ah, sim. A amiga estava planejando o casamento, totalmente perdida em meio a papéis, listas. Imagina o caos. E ele ficou meio assim, vulnerável, sabe? Mostrando o que ele chamava de muletas mentais dele. E qual foi a reação dela? Foi na hora. Você tem que mostrar isso para as pessoas. Foi tipo o empurrão que faltava. Que demais. Isso leva a gente para a filosofia por trás do caderno, né? Porque, como você disse, não é só organizar. De jeito nenhum. A essência, sabe, é que o Bullet Journal é mais uma prática. Uma prática, certo, não só uma ferramenta. Exato. Claro, ajuda a registrar o passado, organizar o agora, planejar o futuro, isso tudo. Uhum. Mas o foco mesmo, principal, é se entender melhor, sabe? Se reconectar com o que importa de verdade pra gente. E como ele faz isso? O livro fala de juntar produtividade, atenção plena e propósito. Isso. Produtividade no sentido de fazer o que importa de forma eficiente, sabe? Focar no essencial. Certo? E a atenção plena. É estar consciente do momento, entender o porquê das suas ações, não fazer no automático. E o propósito. É alinhar o que você faz com o que você acredita, com seus valores. Esses três juntos formam a base, assim, bem sólida. E isso toca num ponto crucial hoje em dia. A sobrecarga. Aquela sensação de estar sempre correndo, apagando incêndio. Exato. O famoso estar ocupado, que não é a mesma coisa que ser produtivo, né? Não mesmo. A gente se sente nesse jogo de acertar topeira, como o livro fala. E a tecnologia que podia ajudar, muitas vezes só aumenta a distração, a desconexão. E isso leva a um negócio chamado fadiga de decisão. Fadiga de decisão? O que é isso? É um conceito do psicólogo Roy Baumeister. Basicamente, quanto mais decisões a gente toma, mesmo as pequenas, pior fica a qualidade das nossas decisões seguintes. Cansa o cérebro, sabe? Faz todo sentido. Lembrei agora dos exemplos do livro. Obama e os ternos, Zuckerberg e o moletom cinza. Steve Jobs e a gola alta preta. Isso. Eles limitavam as escolhas triviais, tipo roupa, para guardar energia mental para as decisões que realmente importavam. É uma estratégia inteligente para não esgotar essa capacidade de decidir. E o método Bujo propõe um primeiro passo bem prático para lidar com essa sobrecarga mental. Que é o tal do inventário mental. Esse mesmo. A ideia é simples: tirar tudo da cabeça. Tarefas, ideias, preocupações. Joga tudo no papel. Só isso já deve dar um alívio, né? Tirar o peso. Com certeza. Mas o pulo do gato é o que vem depois. Analisar cada item que você anotou. E aí entram aquelas duas perguntas-chave, né? Exato. Para cada coisa na lista, perguntar: primeiro, isso importa de verdade? Para mim ou para alguém que eu amo? Certo. E a segunda? Segundo, isso é vital. É uma obrigação que não dá para adiar, tipo pagar uma conta, ir ao médico.
E o que não passar nesse filtro? É ruído. É para riscar sem dó. Libera espaço mental e energia. Isso me lembrou muito aquele conselho famoso do Warren Buffett para o piloto dele. Ah, o dos 25 objetivos? Esse mesmo. Listar 25, focar nos 5 principais e, mais importante, evitar ativamente os outros 20. É direcionamento total de energia. É bem isso. E esse foco no essencial está super ligado a viver com propósito. Tem uma definição legal do filósofo David Bentley Hart que o livro traz, Como ele define propósito? como o poder da mente de se direcionar para o que acredita ser significativo e agir para tal fim. É, basicamente sair do piloto automático e escolher a direção conscientemente. É entender a motivação real por trás do que a gente faz. O próprio Carroll conta da primeira startup dele, né? A Pentapic. Sim, ele se matou de trabalhar, lançou, teve um certo sucesso, mas aí percebeu que a paixão dele não era pelo produto em si. Era pelo desafio de criar, né? Exato. Ele sentiu que estava, como ele diz, escalando a montanha errada. Foi uma lição para ele. Nossa, que realização importante. Isso conecta com aquele trabalho da Bronnie Ware com pacientes terminais. Sim, o maior arrependimento que ela ouviu foi justamente esse: não ter vivido uma vida fiel a si mesmo, aos próprios sonhos e valores. Pesado. O método Buge, então, tenta ser um apoio para esse alinhamento. É a ideia: ajudar a alinhar as ações do dia a dia com o que realmente importa para a pessoa. Ok, a filosofia está clara, mas vamos por concreto. Como o caderno funciona na prática? O livro fala das coleções, os módulos básicos. Isso. São 4 módulos essenciais que dão a estrutura. O primeiro é o índice. Fica lá nas primeiras páginas. Tipo um sumário que a gente mesmo monta, né? Para achar as coisas depois. Exatamente. Você anota o nome da coleção e a página onde ela está. Facilita muito. A Cheryl Bridges, que o livro cita, fala como isso ajuda a achar notas rápido. Legal. E depois do índice? Vem o registro futuro. Basicamente, um espaço para anotar coisas que vão acontecer ou precisam ser feitas nos próximos meses, para não esquecer. Tipo eventos, prazos lá na frente, certo? E o registro mensal? O registro mensal é a visão do mês que está começando. Geralmente tem um calendário simples, de um lado da página, e uma lista de tarefas para o mês do outro. Funciona como um inventário mental mensal, sabe? Ah, entendi. Um momento para revisar e planejar o mês. E aí vem o registro diário, que parece ser o coração do sistema. É o burro de carga, como o Carroll chama. O registro diário é onde a vida acontece em tempo real. Você anota a data e vai registrando tudo ao longo do dia. Usando o tal do registro rápido, né? Isso. A chave é ser rápido e objetivo. Anotações curtas, usando símbolos para diferenciar. Quais são os símbolos básicos? Um ponto para tarefas, que são coisas que você precisa fazer. Um círculo para eventos, tipo reuniões, aniversários, coisas que aconteceram. E um traço para notas, que são ideias, informações, observações. Tarefa, evento, nota. Simples. E tem que ser curto, né? A ideia é achar o equilíbrio. Ser breve, mas claro o suficiente para você entender depois. Tipo, em vez de só ligar John, anotar ligar John M sobre resultado vendas junho. Dá mais contexto. Faz sentido. E como a gente marca o que já foi feito ou o que mudou de status? Tem marcadores simples. Um X sobre o ponto da tarefa significa que ela foi concluída. Uma seta para a direita indica que a tarefa foi migrada para outro lugar. Uma seta para a esquerda significa que foi agendada, talvez para o registro futuro. E se a tarefa não for mais necessária? Simplesmente risca ela toda. O livro até fala que riscar uma tarefa irrelevante é uma vitória. É liberar energia. Gostei disso. E tem símbolos adicionais, né? Para prioridade ou outras coisas. Sim, o sistema é personalizável. O asterisco ao lado de um item pode indicar prioridade, por exemplo. Mas cada um pode criar seus próprios símbolos se precisar de mais contexto. E sobre os eventos e notas? Alguma dica? Para eventos, a dica é anotar de forma objetiva, mesmo que tenha sido algo emocional. O objetivo é ter um registro factual para poder refletir depois.
O livro conta a história do Michael, que superou um término difícil, relendo os registros objetivos que fez na época. Ajuda a ter perspectiva, porque nossa memória nem sempre é confiável, né? Verdade. O Dan Gilbert fala que a memória é mais um retrato pintado do que uma fotografia fiel. Exato. E, para as notas, a dica é anotar com as suas palavras, focar no que realmente chamou sua atenção e pensar no seu eu futuro. Será que você vai entender essa nota daqui a 6 meses? Clareza é fundamental. Entendido. E além desses módulos básicos, tem as coleções personalizadas. Sim, as coleções personalizadas são a parte mais flexível. Qualquer coisa que precise de um espaço próprio vira uma coleção. Pode ser uma lista de compras, o planejamento de uma viagem, um rastreador de hábitos, metas. O céu é o limite. O livro dá exemplos, né? Pessoas usando para monitorar a fertilidade, para objetivos de carreira. Cada bujo é único mesmo. Totalmente. A Amy Haynes e a Robin C., citadas no livro, usam para objetivos, por exemplo. Mostra como se adapta a qualquer necessidade. E aí entra um conceito que você mencionou antes, que parece ser chave, a migração. A migração é poderosa, geralmente é feita no fim do mês, quando você está preparando o novo registro mensal. E o que acontece nesse processo? Você revisa todas as tarefas que ficaram em aberto no mês que passou. E, para cada uma, você se pergunta de novo: isso ainda importa? Ainda é vital? E se a resposta for não? Risca, vitória, libera o espaço. Se a resposta for sim, aí você decide para onde ela vai. Que seria? Você pode reescrever ela no novo registro mensal, se for fazer logo, ou talvez ela pertença a uma coleção específica de um projeto, ou, se for para mais longe, você agenda ela no registro futuro. Então, em vez de só passar a lista para frente, a migração força essa reavaliação constante. Exatamente. Reescrever a tarefa manualmente faz você pensar sobre ela de novo. Ou reforça seu compromisso, ou deixa claro que ela já perdeu a relevância. É um ciclo de revisão que quebra o piloto automático. E quando acaba um caderno e começa outro? Migra tudo? Não. A ideia é migrar só o que foi realmente valioso ou o que ainda está em andamento. Coleções importantes, o registro futuro. Cada caderno vira um volume da sua vida. Mas você não precisa carregar o peso do passado inteiro. Faz sentido. É um filtro contínuo. Mas voltando àquela questão, por que o caderno físico? Por que não um app? É uma pergunta super válida hoje em dia. O livro argumenta forte a favor do analógico. Primeiro, pela flexibilidade. Um caderno vazio se adapta a você. Um app muitas vezes te força a se adaptar a ele. Verdade. O caderno não tem uma estrutura rígida imposta. E tem a questão do espaço mental. O caderno vira um lugar seguro, um templo mental, como diz o Carl, para pensar, refletir, focar, longe das notificações e distrações do digital. É uma conexão mais direta, sabe? Mente e mão no papel. E os benefícios neurológicos que você mencionou? Sim, tem estudos mostrando que escrever à mão ativa mais partes do cérebro do que digitar. Isso pode ajudar na memória, no aprendizado, no processamento da informação. Interessante. Por que isso acontece? Porque escrever é mais ineficiente no bom sentido, é mais lento. Isso te obriga a processar a informação, filtrar o essencial, resumir com suas próprias palavras, fortalece o pensamento associativo. A lentidão como vantagem de novo. Lembrei da Joan Didion falando que os cadernos mantêm as linhas abertas para nós mesmos. E aquele provérbio chinês: mesmo a tinta mais fraca é melhor do que a boa memória. é isso aí. E tem aquela história incrível da mãe que usou o bujo numa emergência médica. Essa realmente me marcou. Nossa, essa história é muito forte. O filho dela passou mal na escola, uma emergência séria. E no meio da confusão, com os paramédicos precisando de informação rápida. Ela pegou o bullet journal dela, um caderno roxo específico, um Loiter 1917, o livro até detalha, e tinha lá organizado todo o histórico médico do menino. Alergias, remédios, contatos. Uau. E ela entregou para os paramédicos. Eles disseram que ter aquela informação ali, na hora, organizada, ajudou a salvar a vida da criança. Permitiu um tratamento mais rápido e correto. Que coisa impressionante. Mostra um lado do método que vai muito além de organizar tarefas, né? Pode ser vital, literalmente. Um exemplo extremo, claro, mas mostra o poder de ter informação que importa para você, organizada de um jeito que funcione para você.
Isso inspirou outros pais a fazerem o mesmo, a criar coleções médicas para os filhos. Realmente, dá outra perspectiva. Mas o método não para na organização. O livro tem uma parte inteira sobre a arte, sobre conectar tudo isso com um porquê maior, né? Exato. Organizar por organizar pode até virar outra forma de procrastinação se não estiver ligado a um propósito. Estar ocupado não é ser produtivo. A ideia é usar o bujo para viver com mais intenção. E como se faz isso? A chave é a reflexão. Parar para pensar. Se perguntar por quê. Examinar o que você está fazendo, suas escolhas, suas experiências. Cultivar o autoconhecimento. E o próprio bujo ajuda nisso, com a migração mensal, por exemplo? Sim, a migração é um momento de reflexão embutido no sistema. Mas você pode criar outros momentos. Uma reflexão diária rápida à noite, uma revisão semanal. O caderno é o espaço para isso. E para guiar essa reflexão, o livro apresenta uns conceitos tipo umas lentes. Lentes? Como assim? São conceitos-chave para aprofundar a prática e viver com mais propósito. A gente não precisa passar por todas, mas algumas são bem centrais. Quais você destacaria? Tem a lente do significado. Buscar o que realmente brilha para você, o que te atrai, o que tem valor intrínseco. É meio parecido com o conceito japonês de Ikigai. Usar o bujo para explorar o que te move, em vez de só correr atrás de uma felicidade, que muitas vezes é só consequência. Interessante. Que mais? A dos pequenos passos. O Kaizen, né? Melhoria contínua através de pequenas mudanças. Em vez de ficar paralisado por um objetivo enorme, se perguntar: qual o menor passinho que eu posso dar agora? O bujo é ótimo para quebrar metas grandes em tarefas pequenas e acompanhar o progresso. Essa ideia de pequenos passos é muito poderosa. E a da imperfeição. Você mencionou o wabi-sabi. Este é antinatural. Abraçar as falhas, os erros, como parte do processo, como aprendizado. O caderno não precisa ser lindo, precisa ser útil. O foco é na melhoria, no domínio, não na perfeição inatingível. O livro sugere até criar uma coleção chamada Imperfeição para praticar isso. Adorei. E a lente do controle, do estoicismo. Fundamental também. Focar no que você pode controlar. Suas ações, suas respostas, seus esforços. E aceitar o que você não pode. O que acontece lá fora, as ações dos outros, até certos sentimentos. É sobre responder conscientemente em vez de só reagir. O bujo pode ser um ótimo lugar para analisar suas reações, como no exemplo do colega Shed que o livro dá. Entendi. É usar essas ideias para guiar a reflexão e dar mais sentido ao uso do caderno. Exatamente. Transforma o bujo de um simples organizador numa ferramenta de autoconhecimento e crescimento pessoal. E tudo isso de forma muito pessoal, né? A personalização é um ponto forte. Total. O sistema base é só um ponto de partida. Cada um adapta como quiser, muda layout, cria módulos. A comunidade online está aí para inspirar, #Bullet Journal Collection, #Bullet Journal Daily Log. Mas a mensagem do Carol é clara. Qual? O único jeito certo é o que funciona para você. A utilidade, o significado pessoal vem muito antes da estética. Se não está funcionando, a pergunta é por quê e como ajustar. O livro até cita exemplos de brasileiras, né? A Thaís, at That's Bujo, e a Yumi, at Yumiture. Sim, elas contam como adaptaram o método para suas realidades, encontrando mais clareza, mais foco para os sonhos e projetos delas. É a prova de que o sistema se molda. Então, para a gente ir fechando nossa conversa, o método Bullet Journal é bem mais que um planejador, né? Muito mais. É uma caixa de ferramentas personalizável para a gente navegar a vida com mais clareza, mais intenção. Uma prática mesmo para descobrir o que realmente importa. O livro faz aquela analogia com o Mágico de Oz, que eu achei ótima. Ah, sim. O método não tem mágica própria, mas funciona como um espelho. Ajuda a gente a ver e usar os recursos que a gente já tem. Inteligência, coração, coragem para seguir nosso caminho. Uma imagem poderosa. E para deixar um último pensamento para quem nos ouve. O autor diz que cada Bullet Journal é um novo volume na biblioteca da sua vida. É um convite para pensar que história você está escrevendo nessas páginas. E tem outra citação, do Rich Norton, no livro.
Viver uma vida com propósito é a arte de fazer nossas próprias escolhas antes de sermos moldados por escolhas alheias. Forte. O método oferece um jeito bem concreto de pegar as rédeas dessa narrativa pessoal. Pensamento excelente para a gente encerrar. Muito obrigado pela companhia nessa exploração do método Bullet Journal.